está difícil, mas Deus está aqui nos dando força, Senhor. Sem muitas delongas, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 26. Jeremias está depois de Salmos, vai passar Salmos, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias. Capítulo 26, verso 1 em diante. Jeremias, capítulo 26, verso 1 em diante, está escrito assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesse. Não esqueça nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seus mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Disse-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não derdes ouvido para abandonardes da minha lei, derdes ouvido para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. E ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo a Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer todo quanto o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizasse no nome do Senhor, dizendo: será como Siló essa casa, e esta cidade será assolada de sorte que fique sem moradores. E ajuntando-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Versículo 16. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Amém? Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Pai, tua palavra foi lançada, meu Deus. Agora convém que eu me cale e tu fale. Que ninguém aqui veio ouvir assim diz o pastor, mas assim diz o Senhor. Pai, que tua palavra seja rema no nosso coração, na nossa vida, e que, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra venha fazer com que a gente possa crescer em espírito e em verdade, Pai. Pai, não é fácil, meu Pai, falar, não é fácil manter a tua vida. Mas o Senhor, dá-nos força, meu Pai, nesses momentos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo toda ação do inimigo, toda ação do inimigo sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor, Pai, venha tirar toda tristeza, toda angústia, tirar toda aflição, tudo aquilo que vai tentar impedir que essa terra seja fértil para ouvir a tua palavra. Que essa palavra seja rema, que a gente possa usá-la, meu Pai, não só ouvi-la, mas usá-la nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma situação importante. Primeiro nós vamos ter que situar onde nós estamos e o que está acontecendo.
Nós estamos com Jeremias, um profeta do Senhor, pós Isaías, pós outros profetas, que começou a profetizar depois de 70 anos que Israel do Norte foi levada, 70 anos que essa palavra foi tirada do caminho. Todo o povo de Israel do Norte, da terra de Samaria, foi levado e foi limpado da distância das pessoas. 70 anos se passaram e o povo do sul, que é dos judeus, não havia sido espalhado, e Deus levanta Jeremias, logo após Jeremias, mesmo quase a mesma época, Ezequiel, lá no cativeiro, e Daniel. Nós vimos que Deus já tinha falado com Jeremias, que no capítulo 1, que ele fez o ventre da mãe, ele já tinha ungido ele para fazer essa palavra. Nós vimos que ele vinha explicando para esse povo o que vinha acontecer. É interessante que esse livro é um dos livros mais longos proféticos que a gente já viu. Os versículos dele são muito longos, é 1364, se eu não me engano, que a palavra de Deus é espalhadamente vista e colocada de uma forma bem separada, que fala do povo, do juízo de Deus sobre esse povo, e fala também de uma coisa curiosa. Esse livro de Jeremias é o único livro que um profeta tem vida, tem nome, tem local, e fala muitas coisas da vida do profeta, diferentemente dos outros. É descrito aqui detalhadamente no livro, contando toda sobre a sua vida, sobre as suas coisas. Nós vimos que Deus, através desse profeta, começa a derramar a tua palavra para que esse povo venha ouvir. E muitas vezes a gente vê que Deus fala no versículo 2 aqui, que talvez eles convençam, no 3, convençam e arrependam de todo o mal. Jeremias é um profeta que muitos pregam aí, um profeta chorão, porque ele escreveu Lamentações. Também esse profeta solitário, porque Deus proibiu ele de casar, que a vida dele seria, a forma de vida dele seria como ia ser a vida do povo. Deus ia usar, através desse gesto de Jeremias, que esse povo ia falir, ia ser exilado. Nós estamos vendo aqui agora, no versículo 26, no capítulo 26, que Jeremias começa a falar sobre esse exílio. Nós vemos aqui que o povo não aceita, o povo é contra. A gente precisa ater aqui sobre essa coisa de que tudo que a gente vai fazer, mesmo que não dê certo, a gente tem que continuar com as coisas de Deus. Jeremias nos ensina aqui que é difícil servir a Deus, porque as pessoas vão zombar da nossa fé, não vão acreditar que nós falamos, nós levamos. As pessoas vão praticamente tentar parar a nossa pregação, a nossa palavra,
tentando fazer com que a gente venha cair e desistir. Deus continua falando, mesmo que não dê certo, continua fazendo o que é certo. Continua distribuindo a minha palavra. Nós vimos em Filipenses capítulo 1, versículo 2, Paulo fala assim: e quero, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Paulo ele estava falando que tudo que acontecia de mal, açoites, prisões, aflições, não parou o Evangelho. Paulo estava falando para os filipenses que mesmo com toda a dificuldade que ele teve, o Evangelho continua a prosseguir. Assim é conosco também. Em meio às dificuldades, Deus nos chama a obedecer. Jesus mostrou o caminho qual que é. Nós devemos mostrar o caminho para as pessoas. Mas muitas vezes a gente olha para as pessoas, a gente vê que elas não estão se convertendo, elas não mudam. Muitas vezes a gente tenta fazer de todas as formas, em jejum, em orações, levando a palavra, colocando a pessoa para ouvir a palavra, para falar, mas ela não se converte. Ela não obedece a Deus, ela não dá passos à frente. Muitas vezes a gente está numa igreja, a gente vê igrejas vazias, há convite, há a forma das pessoas falam assim: não dá porque eu estou cansado, não dá porque eu não quero ir, porque não há atrativo, não há atrativo em obediência. Só há atrativo quando você recebe alguma coisa. Profecias, em grego profetia, chama-se proclamações. Muitas vezes há muitas coisas confusas na igreja, porque há muitas revelações, há muitas coisas, porque o profeta é um proclamador, ele não é um adivinho. Apesar de que você pegar a raiz da palavra no grego, dá para se colocar um adivinho, mas não é um adivinho. Porque Deus é que manda, Deus é que fala, Deus é que explica. Nós vemos que para aquele povo ouvir a palavra de Deus, só queria ouvir do bom e do melhor. Quando os profetas, no livro de Jeremias você vai ver, de Ezequiel você vai ver, quando os profetas falam, daqui a 2 anos vocês vão voltar, daqui a 2 anos essa cidade vai ser nova cidade, e o povo todos ouvindo a profetas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque certas profecias, tem 3 tipos de profecias, e 3 tipos de profecias, e uma só é verdadeira. A profecia carnal, quando a pessoa faz uma profecia que vê que você está mal, vê que você não está bem, e fala: olha, Deus mandou falar que você está mal, que você... Essa é uma profecia carnal, que você vai ter tudo, que você vai ter isso e vai ter aquilo. Tem profecia de Satanás também, que você vê a pessoa. Hoje mesmo um rapaz estava lá com a gente que falou que ele foi pintar um local. Quando ele chegou lá, era no centro de Macumba. Ele falou: não entra aqui não, fala isso. E o cara profetizou para ele uma enfermidade. Quer dizer, existe profecias diabólicas de Satanás. E aconteceu. Mas com a honra e glória do Senhor Jesus, ele se converteu, a enfermidade foi embora. E tem a profecia de Deus, aquela que os profetas usam, que é para falar assim: olha,
Continue no caminho do Senhor. Siga o Senhor. Faça. Não desista. Ouve a palavra de Deus. Muitas vezes a gente vê que as pessoas enchem a igreja, mas estão procurando alguma coisa de bom. Carro, casa, saúde. Mas o que a palavra de Deus nos coloca aqui em Jeremias é que se você obedecer a Deus, essas coisas vão acontecer. Como Jesus falou em Mateus 6:33, procurai o reino dos céus e a tua justiça, e essas outras coisas que dessa terra serão acrescentadas. Dessa terra é acrescimento, tá? Então muitas vezes é mais obedecer do que você receber. A gente sabe muito bem que é complicado. Muitas vezes a gente ora, a gente pede conversão, pede ajuda, pede cura, e não vemos isso nas pessoas. Você pensa que é fácil? Não é. No capítulo 6, 16, 11, 14, 11, nós vemos esse próprio profeta não entendendo o profeta de Deus, intercedendo por esse povo, e Deus cortando. Não ore, eles estão em desobediência. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque é por falta de obediência. Se nós não formos obedientes, se a gente não tiver a obediência de Deus, a gente não vai conseguir ser abençoado. A gente precisa entender que nós estamos numa posição, que é uma posição que é vista. Nós somos lâmpadas, nós somos luz para as pessoas. Através de nossas dificuldades que a gente consegue vencer, as pessoas olham para a gente e falam: olha, Deus o abençoou. Assim esse povo de judeu, eles não entenderam que Deus queria que eles fossem uma nação, que fosse uma nação vista por obediência a Deus, não uma nação soberba. Eu fico meio preocupado nos dias de hoje, pessoas usando kippah, talit, usando coisas como se fosse tão espiritual, mas esse povo não foi tão espiritual assim. Se fosse espiritual, era nação até hoje vista por todos por Deus. Mas Deus espalhou todos eles. Se não fosse por Davi, essa nação já não existiria, porque Deus falou: eu vou continuar, porque meu servo Davi, eu prometi para ele. Porque a palavra de Deus, ela não muda, ele é imutável. Quando ele fala, ele não muda. Nós vemos pessoas achando que é o judeu messiânico, mas esse povo tinha que aprender uma coisa: assim como eles foram espalhados, assim também como Jesus, no verso 25, no capítulo 25 de Mateus, falou que o muro do templo não ia sobrar pedra sobre pedra, porque se orgulhava de onde ele estava, do que eles estavam fazendo. Porque logo depois dessa profecia de Jeremias, o povo foi vendo Nabucodonosor destruindo a cidade, destruindo o templo, levando o povo cativo, que a palavra se cumpriu. Eles entenderam, tanto que até o livro dele é citado ainda no Novo Testamento. Você vê parte na Bíblia que fala da citação de Jeremias, porque eles viram que ele falou pela boca dele se cumpriu. Nós precisamos estar alinhados com Deus. Nós precisamos entender que somos objeto de Deus,
Assim como Jeremias foi. Você acha que Jeremias não queria ter uma família? Você acha que ele queria ser solitário? Não. Ele não queria. Nós precisamos entender que todos nós precisamos cumprir as nossas palavras. Nós precisamos entender que Deus quer nos fazer como espelho para as outras pessoas. Mesmo que a gente não veja mudança nas pessoas que a gente quer que mude, mesmo que a gente não veja a cura, mesmo que a gente não veja a libertação, mesmo que a gente não veja que a pessoa caia, mas aprenda uma coisa: Deus está no controle. Como Ele esteve no controle ali na período de Jeremias, controlou tudo, assim também Ele está no controle das nossas vidas. Mesmo que a gente não veja que a pessoa que a gente ora, que a doença que a pessoa tem, que a cura não vem, mas Ele está no controle. O tempo é dele, a forma dele ver é dele. Muitas vezes a gente não sabe como é que o coração da pessoa está, mas vê profecias falando: ó, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser tudo isso, mas a pessoa não sai da desobediência. Quando Jesus fala que é o reino dos céus e a sua justiça, Deus só usa de justiça. Ele não muda. Ele é justo. Satanás sabe que Deus é justo. Por isso ele está o tempo inteiro atentando a Deus, falando assim: olha lá, aquela pessoa ali, ó, erra por causa disso. Aí talvez a cura não venha. A mensagem de Jeremias, como a mensagem do apóstolo Paulo, está aí para nos mostrar que teremos dificuldades, teremos aflições, ameaças, mas o livro inteiro deles mostra que Deus está no controle. Em Hebreus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Se Ele é o mesmo, Ele não muda, a palavra dele não muda. O Filho dele veio ao mundo como Ele prediz. Não tem como. O que nós devemos fazer é cumprir o que é nosso dever como cristão: levar a palavra, ser obediente à palavra, não afastar de Deus, não afaste do Senhor. Esse livro é de Jeremias, de Ezequiel, mostra o resultado de como esse povo, quando afastou de Deus, o que aconteceu. Esse povo, quando ele falou que a terra ia ser igual Siló, que era onde estava o templo, onde o templo foi destruído, em Neemias, Esdras, você vai ver que o templo foi destruído de uma forma tão feia, tão assolada. Porque a palavra de Deus não muda. É a mesma ontem, será hoje e será para sempre. As profecias da Bíblia, elas se cumprem, estão se cumprindo cada dia mais. Hoje nós vemos essas profecias acontecerem. Mas as pessoas estão achando que hoje é muito fácil fazer as coisas sem obediência. É muito fácil você fazer as coisas sem obediência. Mas aprenda uma coisa: é mais difícil de você receber de Deus aquilo que você quer.
O Senhor está nos ajudando a nos ver, a nos reparar, a nos tentar reparar os nossos erros. Muitas vezes, irmãos, você fala assim: pastor, mas por que então fulano morre de câncer? Foi por erro deles? Não, irmão. O câncer, as doenças, é do que o próprio homem te provoca. Muitas vezes você está com alguma doença, aí você toma um remédio para curar, o remédio tem contraindicação, você não sabe qual é a contraindicação. A gente vê que nós tomamos vacina contra a Covid, até hoje muitas pessoas reclamam de outras coisas que tinha. Foi Satanás? Foi Deus? Não. Muitas vezes é a resposta daquilo que a gente age. Muitas vezes você não consegue responder, não consegue ver alguma coisa, mas você não sabe o que está acontecendo. Eu quero que vocês aprendam uma coisa: independente do que está acontecendo, obedeça a Deus. Mesmo que você está vendo que as coisas que você está fazendo não está dando certo. Jeremias viu isso, Jeremias sofreu isso. Jeremias, ele via a destruição. Por isso muitas falaram que ele era chorão. Mas qual de você que olha para sua casa e vê sua casa destruindo que vai ficar feliz? O que ele sentiu foi as visões que ele viu. O que ele chorou com um povo que é um povo dele, como ele sempre intercedeu no capítulo 7, 11, 14, sempre intercedendo para esse povo. Mas o povo continua na idolatria, continua fazendo as coisas erradas, na desobediência. Nós vemos o mundo de hoje, nós estamos no mundo de hoje tentando viver uma vida. Não está fácil, está complicado, porque a gente não vê resultado. Igrejas vazias, porque o coração do povo está vazio. Igreja cheia, mas com o povo com o coração vazio. Assim como Jeremias, no átrio do templo, no lugar espaçoso, onde todas as nações, cidades iam para aquele local, mas todos vazios. A gente temos que nos encher de Deus. Mas como nós enchemos de Deus? Obedecendo a Deus. Fazer o possível para ser igual a Jesus, porque Ele é nosso maior exemplo. Ele é o maior exemplo para todos nós. Viver da forma como Jesus viveu, fazer da forma como Jesus fez. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Colocar Deus em primeiro lugar. Não é você achar que, eu fiz minha oração de manhã, mas muitas vezes é você chegar e olhar e falar assim: Deus, eu vou em tal lugar, vá comigo. Deus, eu vou na tua igreja, vou agradecer. Porque muitas vezes a gente está na igreja, não agradece a Deus aquilo que Ele nos dá, porque nós queremos mais, cada dia mais e mais e mais e mais, bênção sobre bênção, medida sobre medida. Cada vez que Deus nos dá, nós entramos mais, mas não é assim. Cada vez que nós entramos mais em Cristo,
mais seremos abençoados. É o contrário. Vemos hoje que vivemos como aquele povo naquela época, dentro de igreja, mas desobedecendo a Deus. Dentro de igreja, mas não refletindo a Cristo. Dentro de igreja, para mostrar isso para fora, que eu sou cristão, mas o cristão está escrito no livro de Atos, em Antioquia. Eles viram pelo andar, pela forma de viver. Foi o espelho que eles colocou. É o espelho de ser espelho de Cristo. Mostrar como Cristo é. Eles amavam um ao outro, ajudavam um ao outro. A gente vê nos livros de Paulo, de Pedro, de Tiago, que eles falam sobre o amor ao próximo. Muitas vezes a gente está dentro de igreja hoje, a gente não ama a pessoa que está do seu lado. Jesus fala que é muito fácil amar nossas casas, mas amar nossos inimigos, amar aqueles que não falam conosco, é bem mais complicado. Muitas vezes você quer ajudar uma pessoa, ela pede ajuda para a sua vida, você entra, jejua, ora, faz um clamor a Deus, pede a Deus, mas ela não muda os seus atos, ela continua com os mesmos atos que levou ela à enfermidade ou levou ela a cair. Elas continuam os mesmos atos e acha que isto, você ser cristão, você orando, eu vou ser curado. Porque na Bíblia tem muitas curas, mas as curas que você vê, a mulher do fluxo de sangue teve que baixar e procurar um jeito de tocar Jesus. O cego, Bartimeu, precisou gritar em meio a muito barulho e a muita multidão. Mas todos tinham uma coisa em comum: estavam mudando sua maneira de pensar. Eles não estavam mais pensando como eles eram. O cego não queria ser cego mais. A mulher do fluxo de sangue não queria sofrer mais, mas ela mudou o sentido de vida dela, porque passou por cima das proibições da mulher na época e tocou o mestre. O cego que mendigava não queria mendigar, ele queria mudar. Essa conversão tem que ser de dentro da pessoa que a gente ora. A gente tem que colocar na palavra de Deus e explicar para eles: olha, em nome do Senhor Jesus, mude os seus atos. Porque quando Jesus curava, Jesus falava: vai e não peque mais. Por que Jesus falava isso? Porque era muito fácil a pessoa ir lá e pecar e ele ia cair em outra enfermidade. Porque Deus é justo. Porque Ele é justo. A gente vê falar de Maria Madalena, que Jesus tirou demônios dela, mas ela estava seguindo Jesus e estava curada e convertida de todo o seu mal. Nós precisamos entender que para que tudo dê certo, nós precisamos colocar a pessoa a entender quem é Cristo.
quem é Deus. E que eles largam os seus maus caminhos. Mas pastor, tem pessoas que vão na igreja há muito tempo. Irmãos, eu não quero entrar em polêmicas. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A irmãzinha pode ter alguma coisa, ser líder até do grupo de intercessão, mas ela em Deus é ela em Deus. Não somos nós que vamos julgar, mas Deus os julga. E a justiça de Deus sempre vai prevalecer. Sempre. Não adianta, irmãos. Não adianta. A justiça de Deus sempre vai prevalecer. No livro de Jó, a gente vê que Jó, alguém acha algum pecado em Jó, o próprio Deus falou. Mas ali está escrito o quê? Está escrito o que Satanás queria: tirar tudo dele, porque ele tinha tudo. Mas no final, no 42, ele não tinha uma coisa que ele não tinha ainda. Ele não conhecia. Ele ouvia falar de Deus, mas não o conhecia. Foi por isso que Deus permitiu que Satanás tocasse, para através disso ele passava a ser conhecido no coração de um homem justo. Assim somos nós também. Muitas vezes Deus toca na vida da gente, toca a gente, para que a gente possa conhecê-lo e ver a justiça dele sobre nossas vidas. Eu quero orar por vocês. Lembre-se, mesmo que tudo não dê certo, faça o certo.